Olá, meus queridos, eu me chamo Carola e essas são histórias de terror para você que gosta desse conteúdo. Desde já, agradeço por visitar o canal. A minha família escapou do lobisomem. A nossa comunidade é assombrada por uma criatura há mais de 100 anos. Essa criatura é sobrenatural e é um lobisomem, mas também sei que a existência dessas criaturas é fato, mas não vivem para sempre. A minha teoria é que há alguma família que se transmorfa em lobisomem há tantos anos, desde o meu tataravô, bisavô, avô e pai. A comunidade vive nesses 100 anos com medo e apavorada. É só chegar a bendita lua cheia e os moradores se trancam, apavorados em suas casas. Muitos que viveram por lá já foram embora por causa disso. Famílias inteiras abandonaram casas e terras, temendo o ataque dessas bestas. Não creio que esses lobisomens sejam eternos, mas ao longo dos anos, com certeza, nasceram, cresceram e num dado momento de suas vidas se transformaram. O meu tataravô teve uma experiência ainda quando era jovem e na idade já avançada. Ele conta que as famílias saíam à noite nas rezas, datas santas, velórios ou para acudir alguém doente. E um dia, lá no meio do mato, deu de cara com um que correu atrás dele e se ele não tivesse se trancado no curral, talvez tivesse morrido. O meu avô, numa dessas noites, foi na casinha e antes dele sair, o bicho destruiu o barraco improvisado de banheiro. E o meu avô teve que se esconder dentro da cisterna para não acabar morto pelo lobisomem. Saiu todo sujo de fezes, mas vivo. E o meu pai deu de cara com um quando saiu da casa de minha avó. Nessa época, ele ainda namorava minha mãe e, saindo da sua casa, foi perseguido por um lobisomem de presença assustadora. Mas, como eu disse no começo, os moradores de lá se trancavam nessas datas. Há pouco mais de 10 anos, 5 desses moradores quebraram a vigília e ousaram confrontar a criatura das trevas. Eram 5 jovens rapazes, cansados de ter medo, e saíram de suas casas munidos de espingardas e foices. Enfrentaram a criatura, mas não tiveram tanta sorte. Apenas um deles conseguiu se safar do ataque furioso dessa criatura. Aos poucos o lugarejo vai ficando cada vez mais vazio. Nenhuma das famílias que pôde ir embora continua por lá. Só os que não têm condições de sair. Os 4 desafortunados são homenageados todos os anos por suas famílias. A minha gente há muitos anos se foi de lá. José, o único sobrevivente da matança dos 4, naquela noite viu com seus primos um homem de costas se deitar no despojo de animais e se tornar um lobisomem. Por lá foi achado muito ouro e teorias são criadas. O povo da comunidade foge, alguém compra as terras por preços baixos e com certeza alguém fica mais rico. Gosto de pensar que um dia eu voltarei à minha terra natal com uma dessas armas que a gente vê nos filmes. Mato todas essas criaturas e ainda volto rico. Mas são só teorias. Mas a minha imaginação voa solta quando escuto as histórias de todas essas gerações. Acho que um dia eu vou escrever um livro sobre o assunto e contar as peripécias dos meus familiares. A história mais pavorosa me provocou calafrios. Foi a do Lineu, amigo de infância de meu avô, seu Antônio. O Lineu era um homem impulsivo, mas de caráter.
Abraçava qualquer causa que ele achasse necessária alguma intervenção, fosse no que fosse. Era considerado um agitador e botou na cabeça que iria enfrentar o lobisomem. Ele não aguentava mais o clamor do povoado durante as luas cheias, e à noite seguia os relatos dos moradores, todos os caminhos onde supostamente alguém tinha se deparado com a criatura, e foi armado de revólver. Nessa noite, ele chegou aos currais da fazenda abandonada. Lá ele teve uma morte tão dolorosa e terrível que até para contar me faz mal. O lobisomem retirou sua cabeça e a jogou em plena praça principal, onde pela manhã todos puderam encontrá-lo. Meu pai conta que na época do meu tataravô e bisavô, essas criaturas só assustavam. Claro que todos tinham medo, mas não se ouvia falar em mortos. Só os relatos de meu avô e o meu pai sugerem que eles passaram a matar em suas gerações. Não sabemos o que mudou de lá para cá. Talvez causar medo extremo. Essa era a intenção. É onde as minhas teorias ficam mais claras e fortes. Logo não haverá mais nenhum morador para contar histórias. Seja por causa do afrontamento do lobisomem, a minha inquietação é o porquê disso acontecer com a nossa comunidade. É um insulto para todas essas famílias que ninguém tenha tomado conhecimento do sofrimento que esses seres trouxeram para pessoas tão boas. Se for pelo ouro, é um ouro maldito, pois muita gente decente e boa já morreu por ele. Antes de serem lobisomens, eles são humanos, mas no coração não há humanidade alguma. Quero acreditar, tudo isso irá acabar e tudo voltará ao normal, igual a todas as comunidades nesse Brasil, sem nenhuma preocupação, com homens revestidos de feras. Se você também tem uma história sobrenatural, manda para nosso canal que eu, Carola, conto aqui. Até a próxima história sobrenatural. Beijos. Tchau.